Somos uma entidade pública com o objetivo de implementar políticas habitacionais em São Tomé e Príncipe. Promovemos a coesão social e territorial. Promovemos habitações condignas para todos os santomenses. O Instituto de Habitação Imobiliária deseja a todos festas felizes. Caras e caros cidadãos de São Tomé e Príncipe, cidadãos estrangeiros que nos visitam e aqui residem. Gostaria, antes de mais, de endereçar saudações especiais a todos e, em particular, aos agentes e operadores que compõem o sistema financeiro nacional. Na reta final de mais um ano econômico, apresentamos, na perspectiva do Banco Central de São Tomé e Príncipe, o que marcou o ano 2024 e o que podemos esperar para os anos seguintes. O ano que agora finda foi, sem dúvidas, de muitos desafios, mas termina com a abertura de uma perspectiva mais positiva. Finalmente, foi assinado o acordo com o Fundo Monetário Internacional, o que abre expectativas francamente mais otimistas para 2025 e os anos subsequentes. Este acordo assenta num ambicioso programa de reformas para restaurar a estabilidade macroeconômica e, em paralelo, estabelece as bases para uma recuperação econômica mais célere, sólida e inclusiva. Por conseguinte, e apesar de se antever um crescimento econômico abaixo de 1% para 2024, espera-se uma aceleração gradual que atingirá 3,1% no final de 2025 e 4,8% em 2026. Ao mesmo tempo, é esperada a estabilização dos preços ao longo dos próximos anos, estimando-se uma redução da inflação para 10,9% em 2024 e a manutenção do nível de 5% a médio prazo. No entanto, os desafios que ainda se apresentam requerem um trabalho árduo e coordenado. O processo de transformação estrutural em curso assenta em reformas no setor energético com impacto no curto prazo, além de reformas estruturais de médio prazo para permitir uma transição para a energia verde, que não só permitirá libertar o potencial de crescimento sem gerar desequilíbrios fiscais, mas, de igual forma, assegurar uma menor exposição das reservas internacionais líquidas às flutuações dos preços internacionais de crudo, bem como a necessidade de importação de hidrocarbonetos. Os desafios inerentes à necessidade de reposição das reservas externas em níveis recomendados para suportar a âncora cambial levaram o Banco Central a efetuar estudos para conhecer melhor a dimensão e a caracterização estrutural do mercado cambial santomense, bem como os canais e os fluxos de pagamento, tendo-se verificado que apenas 17,2% da riqueza nacional gerada pelo setor de exportação passa pelo sistema financeiro nacional. Com efeito, tornou-se urgente e imperiosa a alteração do quadro regulamentar, a adoção de medidas para permitir a reestruturação do mercado cambial, assegurando que as contrapartidas financeiras das trocas com o exterior estejam plenamente refletidas no sistema financeiro local e, desta forma, garantir que esta riqueza criada em território nacional circule na nossa economia e promova o crescimento econômico. Neste contexto, entrou em vigor o regulamento sobre as medidas de aligeiramento dos requisitos de licenciamento das instituições de pagamento e casas de câmbio para os agentes que operam informalmente no mercado cambial, com o objetivo de promover a regularização da sua atividade a partir de uma abordagem mais pragmática e, desta forma, reduzir os níveis de informalidade. Também entrou em vigor o regulamento sobre as operações cambiais,
cujo foco é contribuir para a melhor organização do mercado cambial nacional e fortalecer as nossas reservas internacionais. Na prossecução das nossas atribuições no âmbito monetário, o Banco Central prossegue com a implementação de uma política monetária ativa, restritiva, controlando assim os níveis de liquidez de forma a conter a inflação. Neste domínio, as metas passam por manter o núcleo de inflação, ou seja, a inflação subjacente nos 3% e as reservas excedentárias do sistema bancário abaixo de 200 milhões de dobras, objetivo que serão certamente alcançados em finais de 2024 ou no primeiro trimestre de 2025. Num espectro mais abrangente, espera-se que a nova lei orgânica do Banco Central, que foi sendo discutida ao longo deste ano, seja aprovada e promulgada no início de 2025, constituindo um instrumento fundamental para assegurar a autonomia e os poderes do Banco Central de São Tomé e Príncipe, essenciais para a devida prossecução das atribuições do Banco Central. De igual modo, o Banco Central tem vindo a trabalhar no projeto de uma nova lei de instituições financeiras, mais robusta e moderna, que deverá igualmente ser adotada no próximo ano. Paralelamente, continuamos com o processo de modernização do sistema financeiro nacional, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento de novos produtos financeiros e a introdução de mecanismos inovadores ao nível do sistema de pagamentos. Estes novos instrumentos contribuirão para melhorar os parâmetros de solidez do sistema, que, atualmente, apesar das dificuldades que a economia apresenta, têm se mantido confortáveis e acima dos níveis exigidos. Não obstante, a maior fonte de rendibilidade dos bancos nacionais decorre das comissões e serviços, a intermediação financeira apresenta-se limitada, com um rácio de transformação abaixo de 40% e o risco de incumprimento ainda prevalecente, incrementado por novos fenómenos como a crise de custo de vida e a imigração em larga escala. Refira-se que tais fatores criam um aumento à assimetria no acesso ao sistema financeiro, exponenciando a exclusão de pessoas com rendimentos baixos, com maior ênfase para as mulheres. Com o objetivo de atingir um nível de inclusão financeira de 70%, conforme definido na Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2021-2025, o Banco Central de São Tomé e Príncipe tem vindo a desenvolver diversas ações e atividades, dentre as quais realço as seguintes: trabalho conjunto com os bancos e a SPAUT para a criação, já no primeiro trimestre de 2025, da conta de inclusão financeira, cuja abertura poderá ser feita com o valor apenas de 100 dobras, criação, através da incubadora de serviços financeiros digitais, de novas soluções de serviços e produtos financeiros digitais. No âmbito da educação financeira, a ultimação de um tutorial digital de acesso a partir de uma aplicação nos telemóveis, com o intuito de desenvolver e divulgar a literacia financeira. A preparação para a realização em 2025 do segundo inquérito em inclusão financeira, para a qual solicito desde já a colaboração e participação de todos. Em suma, não obstante o quadro de solidez atual, são apontadas algumas preocupações relativamente a riscos à estabilidade financeira. Importa cada vez mais uma forte articulação entre as medidas de política fiscal, monetária e macroprudencial. O endividamento das famílias deve ser monitorado aos limites execuíveis, todavia não desincentivando a procura e oferta creditícia. De igual modo, o nível de endividamento interno crescente, com ênfase na exposição das instituições bancárias ao Estado, denota a necessidade de correção urgente nas distorções observadas na economia nacional. Com efeito, a aceleração de medidas de políticas estruturais, incluindo medidas pró-pobre, e a canalização de recursos priorizando despesas de capital, constituem definitivamente o caminho certo. Instituições sólidas acautelam seguramente a eficaz implementação, que se repercutirá certamente
na melhoria do ambiente de negócios e, consequentemente, no almejado fomento do setor privado, onde o incentivo ao empreendedorismo não pode nem deve ser descurado. Refira-se que São Tomé e Príncipe vive um momento de viragem, não podendo os 50 anos de independência centralizar-se em comemorações sem que traduzam na crucial alavancagem da economia via unidade, disciplina e trabalho. Espera-se assim que da crise surjam oportunidades de execução, não comprometendo as gerações presentes e futuras. Talvez pudéssemos usar uma frase de maior alcance, pedindo a emprestada ao escritor norte-americano Stephen Ambrose, que diz: o passado é uma fonte de conhecimento e o futuro é uma fonte de esperança. Termino acreditando no futuro. Permita-me assim, em meu nome pessoal e no da família do Banco Central de São Tomé e Príncipe, endereçar aos operadores financeiros, em especial aos agentes econômicos e a toda a população de São Tomé e Príncipe, votos de um ano de 2025 repleto de vitórias e sucessos, alicerçado pelo incremento de saúde e bem-estar necessário. Um bem-aja a todos. Anos de garra e compromisso com o mundo rural. SECAB, Cooperativa de Produção e Exportação de Cacau Biológico. Tlabá Socadati. Com diversas ações e realizações concretas, demonstramos que unidos somos mais fortes. Neste fim de ano, a SECAB deseja a todos os seus membros, colaboradores e a todos que trabalham no mundo rural, e não só, um Santo Natal, e que 2025 seja um ano de realizações. SECAB, Cooperativa de Produção e Exportação de Cacau Biológico. Juntos, continuaremos a fazer a diferença no mundo rural. Boas festas!